Boa noite, irmãos. Nós vamos dar início ao culto desta noite. Quero convidar você a abrir a Bíblia no Salmo 138. E esse salmo tem como título Graças a Deus por sua fidelidade. Salmo 138, versículos de 1 a 8. Diz assim o texto bíblico: Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai querido, mais uma vez nos encontramos nesta noite com o propósito de adorá-lo em espírito e em verdade. Que seja um momento rico, juntamente com as nossas famílias, adorando e louvando o nome do Senhor. Pedimos também que este culto seja agradável ao Senhor, que a Tua palavra nos ensine e que todas as apresentações aqui que estão sendo feitas nos edifiquem e exaltem o Senhor. Obrigado por sermos ovelhas do Teu rebanho. Obrigado por termos a Jesus como nosso pastor amado, que cuida de nós em todos os detalhes. Nós agradecemos por esse cuidado especial e oramos em nome de Jesus. Amém.
Queridos, nesta manhã nós abordamos no capítulo 6 de Hebreus um tema muito importante que tratou sobre a segurança eterna da salvação. E agora nós vamos adentrar no capítulo 7 de Hebreus. Eu farei a leitura dos versículos 1 a 10. Na verdade eu vou ler capítulo 6, versículo 19 e 20 e já vou seguir no capítulo 7 de 1 a 10, que diz assim: a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande este a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais, os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E, por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, é tão bom podermos ter a liberdade de abrir a Tua Palavra e procurar entender aquilo que está escrito, porque tudo que está escrito foi feito para o nosso ensino, para a nossa orientação, para a nossa correção. E nós precisamos da ação do Teu Espírito Santo iluminando a nossa mente, para que possamos compreender com clareza tudo o que está registrado aqui nesse texto de Hebreus. É a nossa oração, o nosso pedido, e o fazemos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Nesse texto aqui, nós vamos abordar o tema Jesus Cristo, sacerdote superior ao sacerdócio dos levitas, da família de Arão. Antes de nós seguirmos com a explicação desse texto, é pertinente nós lembrarmos algumas informações. Primeiramente, vamos lembrar que os Hebreus, esse livro foi escrito para judeus messiânicos, ou seja, crentes salvos por Jesus Cristo, judeus convertidos. Devido ao espólio dos seus bens, devido às perseguições, muitos estavam desistindo do cristianismo e retornando ao judaísmo. Então o autor de Hebreus escreve com o objetivo de mostrar para eles a superioridade da pessoa de Jesus Cristo sobre tudo aquilo que o judaísmo representa. E nos capítulos anteriores, nós já verificamos que Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Moisés, e olha que Moisés foi aquele homem usado por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, para conduzi-lo à terra prometida, de quem Deus também deu o Pentateuco como constituição para o povo de Israel. Jesus também é superior ao sacerdócio da antiga aliança e esse texto continua enfatizando
que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico, que foi realizado pela família de Arão. Os levitas eram a tribo toda, e desta tribo a família de Arão foi separada para o exercício dos sacerdotes. As demais famílias tinham como responsabilidades outras atividades no tabernáculo. Portanto, queremos enfatizar nesses minutos que nós temos que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio da antiga aliança. E o autor aqui de Hebreus apresenta alguns argumentos para determinar este fato de que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio da antiga aliança. E o primeiro argumento que o autor de Hebreus coloca aqui é que o sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque. Então, no versículo 20 do capítulo 6 e no capítulo 7, primeiro, nós vimos esta informação, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou. Então é citado aqui que o sacerdócio de Cristo é superior porque é segundo a ordem de Melquisedeque. Quem foi este Melquisedeque? Ele é revelado na Bíblia, lá no livro de Gênesis, como o rei de Salém. E aqui, no versículo 2 e 7, o autor diz justamente isto. Quando voltava da matança dos reis e abençoou. Vamos lembrar que 5 reis lutaram contra outros reis e no meio do caminho levaram Ló e sua família. E quando Abraão soube do ocorrido, ele reuniu 300 homens da sua família e dos seus servos, e eles empreitaram uma guerra contra esses reis, eles venceram e trouxeram todo o despojo de volta e entregou aos reis que haviam perdido nessa guerra e restituiu os bens também ao seu sobrinho Ló. E aqui diz que de todo esse despojo, Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque. E é identificado aqui como rei de justiça, depois também rei de Salém, que é a antiga Jerusalém, era Salém, ou seja, rei de paz. Então, e o argumento do autor de Hebreus aqui é justamente este, que Abraão deu o dízimo para Melquisedeque. E não somente Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, mas Abraão aqui representou todas as tribos de Israel na entrega desse dízimo. E a argumentação justamente esta, que a posição de Melquisedeque era superior à posição de Abraão. Por isso que ele deu o dízimo a Melquisedeque. E aqui também é descrito como sacerdote do Deus Altíssimo, versículos 1 e 3. Ele abençoou Abraão e também recebeu o dízimo de Abraão. E aqui no livro de Hebreus, ele é identificado como um tipo de Cristo. Por isso que ele fala aqui, sem genealogia, né? Sem princípio de dias, sem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus. Então ele traz uma tipologia que é o tipo de Cristo. Esta foi a primeira argumentação que o autor de Hebreus se utilizou para convencer aqueles convertidos que estavam abalados em sua fé por causa de tantas opressões, de tantas aflições que estavam sofrendo, perseguições que estavam sofrendo naqueles dias. Melquisedeque, um tipo de Cristo. E ele diz aqui em Hebreus capítulo 7, versículo 7, evidentemente é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Então Abraão
estava colocado numa posição inferior à posição de Melquisedeque. A segunda argumentação que o autor de Hebreus coloca aqui é que o sacerdócio de Cristo é eterno, diferentemente do sacerdócio realizado pela família de Arão. O sacerdócio realizado pela família de Arão era um sacerdócio temporário. Por quê? A uma certa idade, o sacerdote da família de Arão era aposentado. Ou então, se por qualquer motivo ele falecesse, outra pessoa da família de Arão assumiria o lugar daquele. Portanto, todo sacerdote humano era um sacerdócio temporário. E também porque o sacerdócio levítico, por ser realizado por pessoas humanas, foi realizado por pecadores mortais, portanto passageiros. O sacerdócio de Cristo também, segundo a ordem de Melquisedeque, representava o poder e a vida indissolúvel. Isso está descrito no capítulo 7, no versículo 16 de Hebreus, que diz assim: constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Então, diferentemente do sacerdócio levítico, o sacerdócio de Cristo é um sacerdote eterno. Mesmo porque Jesus é Deus que se encarnou e ele permanecerá sacerdote eternamente, o nosso grande sumo sacerdote. E após essa segunda argumentação que o autor de Hebreus coloca aqui para os seus ouvintes, ele coloca uma terceira argumentação. Qual é essa terceira argumentação? Que o sacerdócio de Cristo era um sacerdócio perfeito. Hebreus capítulo 7, versículo 20. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes. Hebreus capítulo 7, 20. Eu vou continuar a leitura. Mas este com juramento por aquele que ele disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Então vejam que a terceira argumentação utilizada aqui pelo autor de Hebreus é que o sacerdócio de Cristo era um sacerdote perfeito. O sacerdócio levítico era imperfeito, porque era realizado por pecadores. Então, eram humanos que morriam e teriam que ser sucedidos por outras pessoas da família de Arão. Segundo, porque eram pecadores. E antes deles entrarem para representar o povo diante de Deus, tais sacerdotes da família de Arão precisavam primeiramente fazer sacrifício pelos seus próprios pecados, para serem purificados, para que os seus pecados fossem cobertos pelo sangue do animal que foi imolado em seu favor. Aí então ele tinha possibilidade de entrar e interceder em favor
do povo como sumo sacerdote. Então, eles tinham primeiro que oferecer a si mesmos sacrifícios para depois pelo povo. Já o sacerdócio de Cristo é demonstrado aqui, revelado como um sacerdócio perfeito. Por quê? A Bíblia fala que aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O próprio livro de Hebreus diz para nós, nos capítulos anteriores, que ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, porém sem pecado. Então, o sacerdócio que Cristo realiza é um sacerdócio perfeito. E Jesus não precisou morrer por si mesmo, porque ele era o Cordeiro imaculado, perfeito e santo, que se ofereceu para derramar o seu sangue e pagar os nossos pecados. Enfim, para concluir a nossa reflexão aqui, onde o autor demonstra que o sacerdócio de Cristo era superior ao sacerdócio levítico. Isso era muito importante para aqueles cristãos ouvirem, porque eles eram judeus, eles estavam apegados a toda a liturgia judaica, e para eles o sacerdócio era algo extremamente importante. Os sacrifícios dos animais eram extremamente importantes, e agora eles estão recebendo a informação de que tudo isto ficou passado e que não precisariam mais fazer sacrifícios, eles não precisariam mais de sacerdotes humanos. Toda essa liturgia ficou ultrapassada porque Jesus Cristo se tornou o sumo sacerdote eterno. Então nós encontramos aqui nesse texto que nós lemos essas argumentações que o autor de Hebreus colocou para nós. Primeiro, o sacerdócio de Cristo é superior porque é segundo a ordem de Melquisedeque, um tipo de Cristo. O sacerdócio de Cristo é superior porque é um sacerdócio eterno, porque Cristo é eterno, Ele é Deus. Terceiro, porque o sacerdócio de Cristo foi um sacerdócio perfeito, realizado por Cristo, perfeito e imaculado. Concluindo, isto faz de Jesus o único Salvador. Hebreus capítulo 7, versículo 25, diz assim: por isso, então, por essas argumentações que Hebreus apresenta para o povo hebreu, acerca do sacerdócio de Cristo, ele diz assim: por isso também, ele, Jesus, pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, esses argumentos demonstram que Jesus é o único Salvador. Não há salvação fora de Jesus Cristo. A Bíblia fala em 1 João 2, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. O sacrifício de Cristo foi e é suficiente para o mundo inteiro, mas ele só é eficiente somente àqueles que se arrependem dos seus pecados e creem nele de todo o coração para a salvação da sua alma. Esta é a mensagem que nós devemos levar. A Bíblia fala que todos nós fomos comissionados por Deus para irmos ao mundo e pregarmos o Evangelho. A Bíblia fala: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, ou seja, as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Essa é a nossa responsabilidade, de compartilharmos esta verdade às pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, no texto de Romanos capítulo 1, versículo 16, ele diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A palavra de Deus ainda em Romanos capítulo 10, versículos 13 a 15, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito:
Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Portanto, nesse texto nós encontramos dois destaques. Diante da verdade que nos é exposta aqui no livro de Hebreus, acerca da superioridade do sacerdócio de Cristo. Primeiro, que todos nós precisamos evangelizar aqueles que estão próximos de nós. Os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho ou de escola, os nossos parentes. Nós precisamos levar a eles a mensagem do Evangelho, porque só Jesus Cristo salva o pecador perdido. Não há salvação em nenhum outro, porque nenhum nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A Bíblia fala que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E nós precisamos anunciar Jesus como o único Salvador e Senhor das nossas vidas. E a segundo destaque que nós encontramos aqui no texto de Romanos é que o Evangelho precisa ser levado aos lugares distantes, lugares em que eu não posso alcançar pessoalmente, mas eu posso enviar alguém que se dispõe a ir no meu lugar. Portanto, eu tenho a grande responsabilidade de contribuir com a obra missionária. A nossa igreja tem um projeto Promessa de Fé. Várias pessoas estão investindo na obra missionária, contribuindo financeiramente, mas nem todos fazem isso. O ideal seria que todos nós pudéssemos contribuir, não somente com os dízimos para a manutenção dos trabalhos normais da igreja, mas fazermos ofertas especiais para a obra missionária, a fim de que onde eu não posso ir pessoalmente, eu posso enviar alguém que vai no meu lugar e pregue o Evangelho como meu representante. Então, quando eu contribuo com a obra missionária, eu estou enviando pessoas para pregar o Evangelho onde eu não alcanço. Então, irmãos, que nós possamos colocar isso no nosso coração, da grande responsabilidade que nós temos de pregar o Evangelho e de enviar missionários. Porque Jesus tem um sacerdócio superior ao sacerdócio levítico. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Que nós possamos espalhar nesse mundo a maravilhosa mensagem de salvação aos pecadores perdidos, para que eles, tocados pelo Espírito, se arrependam dos seus pecados e creiam em Cristo também. Ore em favor dos seus amigos não crentes, ore em favor dos seus parentes, seus colegas, e leve-lhes a mensagem de salvação, para que eles possam também ter a mesma esperança que nós já desfrutamos da vida eterna com Deus. E que Deus nos abençoe, que nós tenhamos uma semana cheia de bênçãos e da presença de Deus. Vamos orar mais uma vez para encerrar esta mensagem. Obrigado, Deus, porque Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote e nós podemos recorrer a Ele para encontrarmos alívio na hora oportuna, socorro em hora oportuna. Obrigado porque os nossos pecados foram pagos por Cristo lá na cruz e por meio dele, pelo pagamento que ele fez, nós desfrutamos do perdão e da vida eterna. Que nós possamos entender a grande responsabilidade que nós temos e anunciarmos o Evangelho, e também que nós tenhamos, ó Deus, o nosso coração voltado para missões, para que o Evangelho possa chegar àqueles lugares distantes onde eu não posso ir, mas eu posso contribuir para um missionário chegar. Obrigado a Deus por esta noite, nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, que Deus abençoe, uma ótima semana para todos vocês.